Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e naturalmente cumprimentar o Sr. Engenheiro Aníbal Fernandes, agradecer pelos contributos que tem dado a esta Comissão no esclarecimento que todos pretendemos relativamente àquilo que é o objetivo da Comissão de Inquérito. Queria começar por referir que todos temos consciência que existem sobrecustos na tarifa de energia, sendo importante compreender como é que esses sobrecustos foram gerados, quem são responsáveis pelos mesmos, quem deles beneficiou e o que poderemos fazer para melhorar esta situação. No início dos anos 2000 havia um consenso sobre a necessidade de aumentar a capacidade de produção de energia elétrica. Houve uma intensa discussão sobre as tecnologias a utilizar para assegurar a capacidade de produção de energia projetada, respeitando os acordos entretanto estabelecidos relativamente às emissões de gás nocivos para o ambiente. A decisão dos vários governos foi apostar nas renováveis eólicas. Em audições anteriores foi várias vezes referido que a introdução de um grande aumento de capacidade de produção de energia eólica em regime de feed-in tariffs, num sistema já denominado pelos CAI e pelos COMEC, contribuiu para a criação de um coquetel explosivo, geraria um verdadeiro monstro elétrico, aqui várias vezes apelidado e referido nesta Comissão por intervenientes anteriores. Pergunto-lhe, perante a necessidade de implementação de medidas que respondessem aos desafios ambientais colocados, teria existido uma melhor alternativa à da aposta na produção de energia eólica? A minha resposta é taxativa, Sr. Deputado, não. Na altura havia, portanto, os responsáveis pelo planeamento energético do país entendiam que havia necessidade de acudir, para que não houvesse disrupções no sistema, instalar nova potência. E, na altura, estava fora de questão, tanto quanto eu sei, o nuclear, estava fora de questão o carvão, as centrais de ciclo combinado que estavam construídas, podia ser uma hipótese, mas por desígnio nacional, digamos assim, tendo em conta o que se passava no mundo, e nós já fomos tarde, achou-se que as energias renováveis eram uma opção a tomar em consideração muito seriamente. Na altura, a tecnologia mais madura era a tecnologia eólica. A tecnologia fotovoltaica ainda estava numa fase muito incipiente. Era a tecnologia que estava provada. Era a tecnologia que não havia aventuras. A Dinamarca, na altura, era líder mundial, quer na produção, quer na instalação. Havia países como a Alemanha que tinham instalados dezenas de milhares, eram na altura, acho que eram 18 mil megawatts em potência eólica já. Estamos a falar no princípio deste século. E, portanto, Portugal, quando se diz houve voluntarismo, não, eu acho que não, nós não tivemos voluntarismo. Nós limitamos-nos a seguir de alguma maneira as diretivas europeias e até mundiais. Porque era na altura em que se estava a fazer descomissionamento de muitas centrais de fuel óleo, fecharam todas, o nuclear, fruto dos acidentes que tinha havido já, começaram a deixar e a incorporar alguns custos, algumas externalidades que entretanto estavam debaixo do tapete, tiveram que ser assumidas. Os riscos dos resíduos, os riscos ambientais, os riscos para a segurança, etc., tiveram que ser assumidos, deixou de ser viável. Podemos falar sobre isso, sobre a central que tentaram meter na altura em que era o concurso da Eneop cá em Portugal, que era a central igual à da Finlândia. Podemos falar sobre isso. E, portanto, na altura achou-se que era a tecnologia que estava apta a entrar em funcionamento era a energia eólica. E fez-se sem disrupções no sistema. Sr. Deputado, nunca, desde que há gente que diz o monstro, ouça, eu volto a dizer, chavões e dichotes servem para agitar a marabunda, excitar a marabunda, mas não trazem esclarecimento nenhum. E as pessoas que utilizam esse tipo de argumentação são pessoas que são incompetentes tecnicamente. E, portanto, utilizam-se de chavões para fazer valer as suas ideias. Não trazem esclarecimento nenhum. Não há monstro nenhum elétrico. Isto funciona sem disrupções. Aliás, eu vou-lhe dizer que o Sistema Energético Nacional acudiu 2 vezes a 2 apagões em Espanha, aí sim por falha abrupta de uma das centrais nucleares. 2 vezes. Eles não tiveram apagão em Espanha porque o sistema português, onde está o tal monstro, foi lá acudir. Portanto, nunca houve disrupção, não houve excesso de voluntarismo. Nós, se calhar, fomos tarde
mas ainda bem que fomos, e o que nós nunca devíamos ter feito era ter parado da maneira como paramos. Quando em 2011 se mandou para a falência uma série de pequenos promotores de fotovoltaico, que foram mais de 3 mil, Sr. Deputado, foram mais de 3 mil que foram para a falência. Pequenas empresas que eram algumas unifamiliares. Foi, do ponto de vista económico, quase criminoso. Isso é que nunca se devia ter feito. Nós devíamos ter continuado, porque nós não podemos andar aos subtões. Mesmo num carro aquilo é desconfortável. Uma pessoa anda aos subtões, tem que ter um ritmo calmo de condução. E, portanto, nós começamos bem, ganhamos algumas sinergias, nós hoje exportamos tecnologia para a maior parte dos países. Eu hoje faço parte de um conceito de supervisão de uma empresa que, por acaso, tem um grande ativo cá, que é a Generg, e exporta tecnologia para a maior parte dos países. Nós mandamos técnicos para a Itália, nós mandamos técnicos para a Espanha e, portanto, são referência. Hoje em dia, houve uma altura em que as nossas exportações de mão de obra, chamamos-lhe assim, a nossa imigração era não qualificada. Hoje são qualificados. E nós estamos a deixar cair esse capital de ganho tecnológico que tivemos, com a vinda da Enercon, com os ganhos que tivemos, com os recursos. Hoje em dia, na academia, nomeadamente no INESC, faz-se do melhor que há, em termos de algoritmo de previsibilidade do vento, que há no mundo. E, portanto, dizer que isto que é um monstro elétrico é um disparate completo, não tem, quase nem merecia comentar, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, mas é uma afirmação que continua a ser muitas vezes utilizada. Eu perguntava-lhe se, na sua opinião, foram devidamente ponderados os impactos que seriam gerados pela produção massiva de capacidade de produção eólica num sistema dominado por produtores com CAI e CMEC. Eu peço desculpa, mas o sistema que nós temos não é um CAI e um CMEC. Nós não temos CAI nem CMEC, nenhum ENEOP não tem nenhum CAI nem nenhum CMEC. O sistema que existia já com os CAI. O sistema é que já existia com CAI e CMEC. Pois, o Sr. Deputado, perdoar-me-á, eu não posso pronunciar-me sobre coisas que não me dizem respeito. Os que estão para trás, os que não estão para trás, o que eu sei é que, o que lhe digo, não é o que eu sei, o que eu lhe digo que é a minha convicção firme é que a melhor maneira de desenvolver um sistema elétrico harmonioso, estável, do ponto de vista técnico, do ponto de vista financeiro, é ir ao mercado, lançar concursos, ver quais são as melhores maneiras, quais são as melhores tecnologias, quais são as melhores maneiras, qual é a melhor maneira de nós podermos baixar a tarifa. Essa é a melhor maneira de nós irmos ao mercado. E no caso da eólica, naquilo que me diz respeito a mim, foi cumprido integralmente. Mas o que eu perguntava é se o sistema não ficou sobrecapacitado. Não, Sr. Deputado, não ficou sobrecapacitado. Aliás, nós neste momento não precisamos, mesmo tendo parado de investir em Portugal, nós continuamos. É verdade que houve uma diminuição por abrandamento da atividade económica, houve uma diminuição da necessidade do consumo, mas desde 2011 que não se investe 1 megawatt em Portugal, desde 2011. E, portanto, não há sobrecapacidade porque o sistema está a funcionar com alguma harmonia. Quando é planeado uma execução de instalação de potência, não é feito em cima dos joelhos, são coisas que intervém a DGE, intervém a REN, intervém uma série de atores que têm a obrigação de preverem que aquilo que vão ser feitos tem ponta, pés, como é que é? Pés e cabeça. Tem um princípio, um meio e um fim. Portanto, é um planeamento em que tem a ver com a armazenagem. Por exemplo, as soluções de armazenagem é uma das soluções que são denegridas de uma maneira. Porquê? A armazenagem hoje em dia é uma forma de dar estabilidade ao sistema. E começou a haver armazenagem muito antes de se pensar em eólicas ou em renováveis. A primeira central de bombagem que houve foi a da Aguieira. Foi em 1976 ou 77. E na altura ainda nem se pensava em energia renovável. Ainda estávamos na fase em que era proibido usar gás natural para a produção de eletricidade. Portanto, os sistemas são feitos com um planeamento rigoroso que tem que considerar que nós, aquilo que eu dizia ao Sr. Deputado Helder Amaral, não podemos ficar sujeitos a ir ao interruptor e não ter luz. Isso sim. Mas isso é uma garantia.
É uma garantia porque é um bem essencial. Hoje em dia não podemos, quer as famílias, quer as empresas, não podem sofrer disrupções no sistema de fornecimento de energia. Que ela deve ser feita nas melhores condições económicas, a melhor maneira para o fazer é aquela que eu referi, na minha perspectiva. Muito obrigado. Já foi referido por diversas vezes nesta Comissão que os produtores de energias renováveis em Portugal tiveram lucros anormais. Se forem aqui referido, como disse várias vezes. No relatório da Rent in the Electric Generation Sector, anexo 4, página 3, podemos ler: nestes termos, podemos concluir que a rentabilidade típica observada nos projetos dos parques eólicos portugueses seguiu o mesmo padrão e o mesmo intervalo dos observados noutras referências europeias, como sejam a Alemanha e Espanha. Há também um estudo preparado pela Secretaria de Estado de Energia, em 2012, com base em análise de várias consultoras, incluindo a de Cambridge, no que diz respeito à pré-eólica em particular. Os estudos apresentados no relatório da Secretaria de Estado concluem que a rentabilidade média dos projetos foi de 6,2% para o período entre 2000 e 2010 e virtualmente idêntica à média de custo capital exigível pelas WACs real após impostos 6,1. Eu pergunto-lhe se, na sua opinião, e considerando os dados deste estudo, como é possível concluir que há rendas excessivas nos contratos de produção de energia eólica? Conhece algum estudo que confirme a existência das ditas rendas excessivas? Não conheço nenhum estudo credível. Não conheço nenhum estudo credível. O estudo que mencionou dessa Secretaria de Estado não me merece a mínima credibilidade, bem como o próprio Secretário de Estado da altura. Eu preferia não tecer comentários porque, eventualmente, teria que ser deselegante e não é meu time ser deselegante. Portanto, eu preferia passar à frente desse tema, se me permitir, e dizer que eu não conheço nenhum estudo credível que diga que há excesso de rentabilidade das energia eólica, nomeadamente naquilo que me diz respeito. Tenho a certeza que não há excesso de rentabilidade. É a rentabilidade adequada. E tanto que é assim que hoje em dia os promotores eólicos estão disponíveis para partilhar os benefícios futuros que o abaixamento de custo de equipamento, que agora o Sr. Deputado Herói Amaral referiu, pode ter para o futuro. Isto é, os promotores eólicos que forem solicitados a contribuir para o futuro estão disponíveis para partilhar isso com o sistema e não ter ganhos excessivos na sua rentabilidade. Isso é uma afirmação que eu lhe posso fazer com toda a garantia. Muito obrigado. Acha o Sr. Engenheiro se não teria sido mais prudente aguardar uma maior maturidade das tecnologias e, consequentemente, nos respectivos custos, programando um maior espaçamento temporal entre investimentos? Não creio, Sr. Deputado. Nós não podemos estar à espera do ovo para ver se ele aparece. Como eu lhe disse, esses sistemas de planeamento são sistemas de planeamento rigorosos e, quando são feitos, têm uma razão de ser. Não são feitos, calculo eu, e não são feitos pelos promotores, são feitos pela entidade pública. É o Estado que define isso. E, portanto, quando são feitos, não é para atender, não é para escoar equipamentos que estão em estoque para serem vendidos ao melhor preço. São feitos porque prevê-se que haja necessidade de fazer esses investimentos. E não são entidades privadas, são as entidades públicas que têm a seu cargo a gestão e a previsão deste tipo de planeamento. Portanto, quando é feito, não podemos estar à espera de dizer, eu agora precisava de instalar 20 megawatts, mas vou esperar 2 anos, pode ser que ele venha abaixo. Isto não é jogar na bolsa. Isto são coisas muito rigorosas. E, portanto, quando é feito na altura, é para acudir com o que temos. E o que temos é aquilo. É aquilo. Se o preço é caro ou barato, o conceito de caro ou barato é sempre subjetivo, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Está de acordo que a ociosidade verificada no sistema existente, sobretudo ou em maior medida pela introdução de capacidade de produção elétrica através de energias eólicas em feed-in tariffs, tal como sugerido em audições anteriores? Não percebi a pergunta. Volto a perguntar se está de acordo que a ociosidade verificada no sistema existente,
sobretudo pela introdução de maior capacidade de produção através das energias eólicas, tal como foi sugerido em várias audições que tivemos cá. Eu não vejo ociosidade em lado nenhum. As energias são dinâmicas, não são ociosas. Há, de facto, aqui uma tentativa de fazer uma colagem utilizando um estigma das energias renováveis, que é a intermitência. Algumas das pessoas que vieram aqui intitular-se de peritos, que nunca instalaram 1 megawatt-hora na vida delas, isso é bom, que as pessoas tenham conhecimento, nunca instalaram 1 megawatt-hora na vida delas, mas são peritos de energia, vieram cá, nessa qualidade de peritos, e que atribuem às renováveis a intermitência como sendo uma fatalidade e um estigma. Todas as energias têm intermitência. As energias, hoje em dia, a intermitência renováveis é conhecida, foi durante muito tempo. Olha, se nós temos que contextualizar historicamente, o sistema elétrico nacional baseou-se durante muito tempo na hídrica, nem havia térmica. E a hídrica tem uma intermitência sazonal brutal. Há anos secos e há anos úmidos. E até nessa altura até se instituiu um sistema que era um fundo para acudir aos anos secos e para beneficiar os anos úmidos. Portanto, os anos úmidos contribuíam para os anos secos. Até isso. E o sistema viveu muito bem durante muito tempo. Porquê? E essa é a arte dos técnicos, é a arte dos engenheiros, é saberem lidar com os obstáculos. Não é dizer aqui del Rey que o verão e o inverno não são fatalidades. Ainda bem que há verão e inverno. Imaginem que era só verão. E os que gostam de inverno. Ainda bem que há. A intermitência é uma característica das situações. A intermitência que a mim me incomoda é aquela que não se pode controlar. Porque esta, hoje em dia, é, digo mais uma vez, fruto do desenvolvimento tecnológico feito em Portugal na área da academia, nomeadamente no INESC, algoritmos com uma previsibilidade de recurso eólico que é de um rigor absolutamente espantoso. Nós conseguimos saber com alguns dias de antecedência e 2 ou 3 dias quase com todo o rigor. Essa introdutibilidade é previsível. E, portanto, o sistema ajusta-se. Quando é feito um planeamento, sabem que tem tanto de eólico, sabem que tem tanto de solar, sabem que tem tanto de hídrico, e adaptam-se. Os engenheiros são para isso que existem, não se demitem da sua função e estão cá para acudir aos problemas. A intermitência, que não é previsível, que é uma avaria súbita numa central nuclear e que deita 2.000 megawatts abaixo no sistema, e essa sim provoca um apagão, essa é que me preocupa. Portanto, a ociosidade só é, mais uma vez, um dichote daqueles que dizem nós temos a bombagem a funcionar para não sei o quê, nós temos a central de ciclo combinado a funcionar de backup. Nada disso. O backup só existe por uma questão de segurança internacional, é uma norma. E é de igual valor à central simples térmica de maior dimensão. Neste caso são 400 megawatts. Se nós tivéssemos cá uma central nuclear, era de 1.600 o backup. Era de 1.600. Mas é um conceito de segurança internacional. Não há aqui nenhuma ociosidade. O sistema funciona porque quem está no despacho e no planeamento sabe e prevê o que é que vai entrar em cada momento e joga com isso. Não há aqui nenhuma arte de tirar coelhos da cartola, é jogar com as características de cada forma de energia. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, pelo seu esclarecimento. Houve anos em que o sobrecusto com a cogeração foi superior ao com a produção de energia eólica. No entanto, não há polémica quanto aos custos que esta fonte de energia acresce ao sistema elétrico. Pergunto-lhe se, na sua opinião, qual é o motivo de se questionar tanto as rendas das eólicas e não se questionar, por exemplo, as rendas na cogeração? Eu não questiono nem umas nem outras. Acho que a cogeração é a melhor maneira, dentro das empresas que tenham necessidades de calor, de produzir energia elétrica. Dentro das empresas que tenham necessidades de calor. Não é daqueles que quiseram fazer centrais de cogeração de 500 megawatts para fazer disso um negócio. Agora, as empresas que têm necessidades de calor e que têm recurso, por exemplo, até pode ser de alternativo, de energia alternativa, como biomassa, a melhor maneira
é mais eficiente é através da cogeração. Não acho que haja nenhum sobrecusto, nem na eólica, nem na cogeração. Não sou um dos que falam nisso, portanto, se alguém diz, não sou eu. Muito obrigado. Diversas personalidades no setor da energia, algumas ouvidas nesta comissão, referem que todas as metas de redução de gases com efeito de estufa, renováveis e energia energética vão ser cumpridas e que estão até já acima das metas estabelecidas para 2020. Deste modo, o argumento para continuar a apoiar as energias renováveis faz menos sentido, porque Portugal se encontra bem encaminhado para cumprir as metas europeias e o Acordo de Paris. Pergunto-lhe qual é a sua opinião sobre este tema. Infelizmente não vamos cumprir as metas, Sr. Deputado. Nós estamos abaixo de cumprir as metas já para 2020. Mas o que seria se nós, quando há bocadinho me perguntavam, mas não houve excesso de voluntarismo a introduzir energia eólica, em que ponto é que estaríamos? Se nós mesmo assim, já não vamos cumprir as metas de 2020, se não tivesse sido feita a aposta na energia eólica na altura em que foi feita, em que ponto é que estaríamos e como é que iríamos sair na fotografia para dar cumprimento a essas metas internacionais a que nos comprometemos? Aí é que era quase impossível, porque aqui ficaremos pouco abaixo, ficamos abaixo, pouco abaixo. Se não tivéssemos feito a aposta em energias renováveis, nomeadamente na eólica, era impossível de conseguir essa meta. Muito obrigado. O anterior governo conseguiu um compromisso de aumentar as interligações entre a Península Ibérica e a França. Pergunto-lhe, foi referido nesta comissão que os produtores de energia eólica beneficiados por tarifas feed-in receariam, de algum modo, o reforço das interligações à Europa. É verdade? Sr. Deputado, tanto recearia que eu fui das pessoas, quando tive num gabinete do Secretário de Estado de Energia, mais se bateu porque houvesse interligações energéticas, quer elétricas, quer gasoduto. E quem obstava a isso era exatamente o nuclear francês, que não queria ter concorrência porque ia ter concorrência. Os seus deputados não fazem ideia, mas, portanto, cerca de 80%, não fazem ideia, fazem com certeza, não queria dizer que não fazem, não era isso que queria dizer, peço desculpa, mas com certeza que não têm a acuidade informativa que lhes permita estar a par deste pormenor, mas o sistema elétrico francês tem mais de 80% de energia elétrica produzida com base nuclear. Quando chega ao verão, muitas das centrais são em caudais de rios que, devido à seca, às alterações climáticas, na altura em que foram instaladas, tinham determinado caudal e agora é muito, muito inferior, não tem caudal nem para refrigerar as centrais. Então as centrais fecham. Este ano fecharam quase todas as do Vale do Loire. São várias centrais. Sabem qual foi a consequência? A consequência é que o megawatt-hora que a França teve que pagar para importar energia para satisfazer o seu sistema elétrico durante mais de um mês foi acima dos 400 euros por megawatt-hora. Muito obrigado. O Decreto-Lei 35 de 2013 tem sido aqui atacado porque se diz que foi um péssimo negócio para o Estado e um bónus para os produtores eólicos. Queria que esclarecesse, já se referiu a este tema, mas queria que esclarecesse esta comissão sobre os moldes concretos deste acordo e que nos explicasse mais em pormenor e detalhasse mais esta questão. Sr. Deputado, com todo o gosto, embora eu não tivesse sido subscritor, eu não fazia parte, já não estava sequer no país quando isso foi negociado, já estava a trabalhar fora, mas acompanhei e, enfim, interessa-me por o que se passa aqui e vi o que se passou. Os promotores eólicos não foram eles que desencadearam este processo, como eu disse, não é? Eles foram chamados a acudir a diminuir o déficit tarifário. E pronto, ficaram-se a fazê-lo. E fizeram-no de acordo com o secretário de Estado da altura, que era o Dr. Artur Trindade, fizeram-no através de uma fórmula que, tanto quanto eu sei, foi muito difícil de conseguir. Houve promotores eólicos que não quiseram subscrever, porque disseram que o mercado iria provar que eles tinham razão, o tal mercado queria subir tanto que eles não queriam, mas a maior parte dos promotores eólicos subscreveu. E subscreveu de boa fé, com uma base e com um teto. Portanto, a banda de evolução era com uma base e com um teto associada à tal aberração
a que eu chamo aberração, que se chama o mercado elétrico. E eu já disse, isto em rigor, para sermos rigorosos, só conseguimos aferir no final do ciclo se isto foi benéfico ou não foi benéfico para o sistema elétrico, ou se foi para engrossar os chorudos lucros dos promotores eólicos, que não pediram para fazer este decreto-lei. Uma análise séria de sensibilidade tem que percorrer, não é uma fotografia pontual que nos sirva para nós ficarmos de lado no sítio em que temos menos sinais na cara, para ficarmos bem na fotografia. Tem que ser uma análise de sensibilidade para mostrar como é que as coisas evoluem. E o que eu vos digo é que, para valores superiores da dita aberração, superiores a 53 euros por megawatt-hora, o sistema elétrico nacional sai altamente beneficiado. Portanto, não vejo que daqui possa ser sacada qualquer tentativa de usura aos promotores eólicos. Muito obrigado. Referiu na sua apresentação vários benefícios para a economia decorrentes dos processos de atribuição de potência eólica entre 2002 e 2007. Também noutros processos, o Orçamento de Estado encaixou muitos milhões de euros que foram e continuarão a ser suportados pelos consumidores de energia elétrica. Refiro-me aos processos de atribuição do SCAI, da EDP, da privatização da EDP, dos diversos leilões de capacidade de produção no âmbito da PRE, para não falar das taxas de audiovisuais. Pergunto se, na sua opinião, será possível concluir que há um excesso de receitas orçamentais à custa de incrementos na fatura da energia. E, simplificando, não será sempre o Estado e o Orçamento de Estado o primeiro e o maior beneficiário das chamadas rendas da energia? Eu volto a dizer que o sentido depreciativo que é dado às rendas de energia, para mim não encaixa, e portanto não encaixa, mas pronto, foi lançado, é um daqueles dichotes que cola, mas para mim não encaixa, e sobretudo no projeto em que eu estive, em que eu tive responsabilidades, não se aplica de todo, e pedia para que retirassem a Eneop deste pesadelo. Não temos nenhuma renda excessiva da energia. Agora, o que eu lhe posso dizer é que a melhor maneira, e volto a referir, estou-me a repetir, a melhor maneira de aferir se uma forma de energia é competitiva ou não, é aferi-la no mercado. Não há melhor maneira. Nós só sabemos se a piscina está quente ou fria se metermos lá o dedo. Se estivermos a hesitar, a gente não toma banho. E, portanto, a melhor maneira é dizer, quer saber se o mercado está... Até podia não haver ninguém a concorrer, dizer, olha, que essas condições... vão vocês, façam vocês. Agora, se o Estado quiser continuar a assegurar a estabilidade de um sistema que é fundamental para o desenvolvimento económico do país, como é o sistema elétrico, e achar que vai ter necessidade de enfrentar as alterações climáticas e, portanto, ir descomissionando as energias mais poluentes, substituindo-as gradualmente, até ter integralmente as energias, o sistema elétrico fornecido por energias renováveis, se quiser fazer isso, a maneira mais competitiva, a maneira mais segura de saber que isso é feito de maneira competitiva para benefício dos cidadãos, é através de concursos. Concursos claros e transparentes. Claros e transparentes. Aí se afere se de facto aquilo funciona ou não funciona. É a melhor maneira. Sr. Engenheiro, a pergunta é se o dinheiro se não vai para o Orçamento de Estado e são os consumidores a suportar e que não deveriam ser. Eu, sobre os impostos, sou a única pessoa que me poderei pronunciar. Acho que Vossas Excelências têm muito mais legitimidade para se pronunciarem sobre os impostos do que eu. O que eu digo é que, quando se diz, outro dos chavões que se diz, Portugal tem a eletricidade mais cara da Europa, não corresponde à verdade. Porque, de acordo com o Eurostat, se nós retirarmos da equação a paridade do poder de compra, porque esse não se aplica só à eletricidade, aplica-se às matérias-primas fundamentais, como ao petróleo, como ao aço, aplica-se às matérias-primas fundamentais, aos bens de primeira necessidade, como o trigo, o arroz, a carne. Portanto, por que raio é que se há de identificar e separar a energia? Isso aplica-se a todos. Nós somos o país que somos, temos os bens que possuímos, temos capacidades de poder e, portanto, temos que importar ao custo que as coisas são. E depois é o IVA. Não se esqueça que nós temos o IVA mais caro para a energia elétrica da Europa. Se expurgarmos estas duas situações, nós estamos abaixo da média europeia.
Nós estamos abaixo da média europeia em termos de energia elétrica. E, portanto, se o Estado arrecada demais com a energia e é o principal beneficiário, não me cabe a mim dizê-lo. Não sou eu não fui eleito, nem me vou candidatar para ser eleito, e Vossas Excelências é que têm um papel fundamental para dizer se consideram adequado ou não que os impostos aplicados sobre esta ou aquela matéria-prima, ou sobre este ou aquele bem, são fundamentais ou não, e questionar o Governo e obrigarem o Governo a mudar as suas posições. Não me cabe a mim fazê-lo. Há uma coisa que me parece um bocado aberrante, de facto, é que aquela taxa de audiovisual devia estar nas telecomunicações, não na energia, porque é audiovisual, não é audioenergético. Portanto, não faz sentido nenhum estar aqui. Se querem tê-lo, ponham-no nas telecomunicações. E as pessoas, se tem que ser posto, mas tirem-no daqui também, tirem-no deste pesadelo. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Eu teria aqui mais uma questão sobre a opção nuclear, mas o Sr. Engenheiro já acabou por responder. E da parte do Partido Social Democrata terminamos aqui e damos por satisfeitos com as suas respostas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agradeço-lhe as questões também.